Somos a comunhão, mais que uma igreja, uma família para pertencer. Que bom ter você em nossas celebrações presenciais. Prepare-se com fé e expectativa. O Espírito Santo quer falar de uma forma única e pessoal ao seu coração, através da ministração da palavra revelada. Evite distrações e, se possível, desligue seu celular ou coloque-o no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Com muita satisfação que estou aqui nesta noite para trazer a poderosa palavra do Senhor para a minha e para a sua vida. Quantos estão com expectativas para o que Deus vai falar aos nossos corações? Amém? Nós vamos dar continuidade na nossa série de mensagens sobre o fruto do Espírito, viver no Espírito. E a mensagem de hoje nós vamos estar falando sobre a alegria, a luta contra o excesso da depressão. Nós já aprendemos sobre como o amor, ele revela quem governa a nossa vida, e agora nós vamos aprender sobre esse fruto, o fruto ao qual a nossa vida é sustentada, o fruto ao qual sustenta a minha e a sua vida, a alegria. E o texto base dessa ministração está lá em João, no capítulo 15, do versículo 9 ao 11, que nos diz: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quantos aqui desejam ter essa alegria completa que Deus derrama sobre as nossas vidas? Amém? O bem da verdade é que nos tempos de hoje nós somos muito estimulados. Nós temos acesso a tantas coisas que muitas das vezes nos distraem e nos tiram do foco daquilo que realmente é importante para a minha e para a sua vida. Nós temos tantas distrações no tempo de hoje que nós temos levado uma vida emocionalmente cansada, muitas das vezes até esgotadas, porque nós não conseguimos descansar, nós não conseguimos repousar. Quem dirá de fato usufruir dessa alegria que Cristo deseja derramar sobre a minha e sobre a sua vida? E a depressão, ela é uma realidade muito séria, é algo que envolve não só dimensões emocionais, mas físicas e espirituais. Ela não pode apenas ser tratada de uma forma superficial, mas isso acontece porque o prazer, muitas das vezes momentâneo, ao qual nós buscamos, não sustenta a nossa vida, não sustenta a nossa alma, não nos alimenta e não nos preenche. Muito pelo contrário, muitas das vezes esses prazeres, essas satisfações momentâneas que nós encontramos fáceis, eles desgastam a nossa vida. E quanto mais a gente tenta se preencher, mais a gente se sente desgastado, mais a gente se sente insatisfeito, mais a gente se sente vazio por dentro. E aqui é importante frisar, deixar claro que existem, de fato, dores reais. Existem processos emocionais que são sérios e que muitas das vezes precisam de cuidados, até de cuidados médicos, cuidados profissionais. Mas também existe uma dimensão espiritual que não pode ser ignorada. Porque quando nós nos desconectamos da presença de Deus, quando nós nos distraímos e mudamos o nosso foco daquilo que é eterno, algo dentro de nós começa a perder força, começa a perder sentido, e é onde nós acabamos preenchendo ou buscando preencher esses vazios, essas lacunas que ficam dentro dos nossos corações. Pare e pense. Qual foi a última vez que você sentiu uma verdadeira alegria, sem que essa alegria ela dependesse de algo dar certo na sua vida? Eu não estou falando aqui que se acontecesse e der certo, realmente é motivo para ficar feliz. Mas Jesus, Ele nos promete que essa alegria que nos preenche, que essa alegria que nos faz ser contagiantes nos ambientes onde nós estamos inseridos, é uma alegria permanente, é uma alegria que vem independente das circunstâncias, porque vem através do Espírito Santo que preenche a minha e a sua vida.
E por isso eu gostaria de compartilhar 3 chaves de como nós verdadeiramente podemos ter essa alegria nas nossas vidas. Mas antes, vamos ter um momento de oração? Feche seus olhos. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos trouxe, Senhor. Assim como nós podemos declarar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais buscar, Senhor, essa alegria, buscar, Senhor, a Tua presença, buscar estarmos conectados contigo, Senhor, para que a Tua vontade boa, perfeita e agradável prevaleça sobre as nossas vidas. Pai, eu me coloco aqui, Senhor, diante do Teu altar, como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Que o meditar do meu coração, Pai, e o abrir dos meus lábios possam sair palavras agradáveis a Ti, Tu que és a nossa rocha e o nosso Redentor. Em nome de Jesus, amém. Então, em primeiro lugar, a alegria é uma fonte para quem decide permanecer. O texto lido no capítulo 15, do versículo 9 de João, nos diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Jesus começa aqui falando sobre a permanência. E o bem da verdade é que nós precisamos permanecer, nós precisamos estarmos conectados com Ele. Se nós saímos da Sua presença, se nós saímos daquilo que Ele tem para as nossas vidas, nós muitas das vezes vamos nos desconectar, vamos perder a conexão com aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Quando nós nos distraímos, quando nós tiramos o olhar, fugimos o foco, nós paramos de enxergar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E é nesses momentos que muitas das vezes a gente se sente desconectado, a gente se sente cansado, a gente se sente vazio. Mas isso revela que a alegria do Espírito Santo não é algo esporádico. O fato de Cristo ter deixado essa palavra para os discípulos, quando Ele diz permanecer, Ele está aqui afirmando que a alegria também é um fruto da permanência em sua presença. É um fruto que fala de permanecer em sua presença. E o problema é que cada vez mais nós temos vivido uma vida desconectados. Isso mesmo, por mais que você tenha seu celular, seu tablet, computador, até o carro hoje, tudo é conectado, tudo é 5G, 4G, Wi-Fi, e essas conexões, elas até facilitam a nossa vida, né? Você consegue pedir comida, você consegue ter acesso a um devocional, a uma leitura bíblica, aos vídeos dos devocionais, pode estar assistindo a nossa transmissão em sua casa, tudo isso através da conexão. Mas o bem da verdade é que essas conexões, muitas das vezes, não são usadas sempre dessa forma. São usadas realmente para nos distrair. O 5G, por exemplo, quando eu estou na presença de um roteador, de um modem, se eu passo por uma parede, o sinal cai. Se eu passo por uma outra parede, o sinal cai mais ainda, a ponto de ficar sem receber as informações das conexões. E o bem da verdade é que o nosso Deus, Ele é o único, que Ele fornece uma conexão ilimitada, através da sua onipresença. Você pode passar quantas paredes forem, a conexão com Ele sempre estará disponível. Basta que nós permanecemos em sua presença. O bem da verdade é que o excesso da nossa geração, ele tem nos trazido muita conexão superficial, mas pouca profundidade. E é isso que Cristo deseja através das nossas vidas, que nós possamos nos conectar com Ele, mas de uma forma real e profunda. Nós não conseguimos descansar nos dias de hoje, porque sempre tem algo chamando a nossa atenção. É uma notificação, é o sininho, é o aplicativo da Shopee, seja lá qual for o aplicativo que você tem no seu celular, sempre tem algo nos desconectando. Hoje eu vivi uma experiência até um pouco conturbada. Cheguei em casa um pouco mais cedo para continuar estudando a palavra e de repente era o celular que tocava, de repente era o notebook que chegava uma notificação. Eu tive que colocar, sabe, tudo em modo avião para realmente, de fato, ter essa conexão com o Senhor. E é isso que muitas das vezes nos distrai. A gente vai olhar, não, vou desativar aqui a notificação. De repente eu já estou no Instagram, já estou vendo uma outra coisa, já estou vendo outra coisa, e ali eu perdi o foco. Eu acredito que isso não é só comigo, não só sou eu que sofro com isso. Amém? Nós precisamos entender que quanto mais nós nos alimentamos dessas informações, mas nós vamos sentir uma mente cansada. Quanto mais eu faço o excesso de comparação, que é o que mais provém das redes sociais, mais eu vou ter uma alma insegura. E quanto mais eu tenho o excesso de estímulo,
de estar rolando o meu feed, né, de arrasta para cima, mas eu vou ter um coração insensível. Então, quando nós vivemos pulando de estímulo em estímulo, isso nos desgasta e nos afasta do nosso Deus. Mas enquanto nós permanecemos nele, nós criamos raízes. Nós criamos raízes que fazem com que a alegria comece a nascer, comece a preencher as nossas vidas. E em segundo lugar, a alegria, ela é uma fonte que não depende das circunstâncias. Em João, no capítulo 15, no versículo 10, nos diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aqui Jesus conecta a permanência com a obediência. O tempo que os discípulos estavam vivendo era o tempo que antecederia o Pentecostes, o dia de Pentecostes. E Cristo os orientou para que eles ficassem na cidade até a promessa de que o Espírito Santo iria cair sobre eles. E eles permaneceram. E aqui esse versículo ele faz justamente a isso. Porque muitas das vezes nós precisamos obedecer. Não quando, sabe, eu quero fazer. Porque quando a gente é obediente por aquilo que eu gostaria de realmente fazer, eu não estou sendo obediente. Está sendo conveniente para mim fazer. Então, obediência é quando, sabe, o carro quebra e eu não vou deixar de ir para a igreja, vou dar um jeito. Obediência é quando você acorda cansado, mas eu tenho que fazer meu devocional. Obediência é quando você passou o dia inteiro no seu trabalho, na correria, com filho, comida, fazendo seus afazeres diários, mas de noite você ainda vai arrumar um tempo para fazer o seu devocional. Isso sim é obediência, isso sim é buscar a permanência. Isso é você estar valorizando aquilo que Deus tem para você. E isso pode parecer duro, isso pode parecer um pouco difícil, mas o bem da verdade é que nos tempos de hoje, quando a sociedade valoriza muito mais a liberdade acima de tudo, na verdade, quando a gente nos tornamos obedientes, quando nós realmente, de fato, sacrificamos a nossa carne para alimentar o nosso espírito, é quando realmente, de fato, existe liberdade. Então, liberdade não é eu fazer o que eu quero. Liberdade é eu, de fato, alimentar o meu espírito, sacrificando a minha carne. De fato, é ser obediente e buscar a permanência, porque a obediência nos mantém alinhados com Deus. A obediência nos mantém e nos sustenta a nossa vida. Quando tudo, na maioria das vezes, depende do nosso braço, quando nós buscamos que as coisas dependam dos nossos braços, muitas das vezes é quando não dá certo. Você pode até ir longe, se esforçando, através do seu currículo, dos seus conhecimentos, mas chega uma hora que você sabe que sozinho você não consegue. Bate a crise de ansiedade, você começa a depender, você não sabe para onde correr. E muitas das vezes é quando nós nos alinhamos com Deus, é quando Ele troca aquele fardo que para nós muitas das vezes é pesado, que nós quase não estamos conseguindo sustentar, por um fardo que é leve, sabe? E eu vivi algo muito parecido há mais de 10 anos atrás, onde eu tinha um bom emprego, eu tinha um relacionamento, mas eu não tinha Deus na minha vida. E eu me deparei com uma situação onde tudo na minha vida desmoronou. De repente, a fábrica onde eu trabalhava fechou, o relacionamento que eu tinha acabou, eu perdi a confiança dos meus pais, porque como eu não tinha Deus, eu vivia muito no mundo, vivia querendo preencher um vazio que existia dentro de mim com coisas que não, de fato, não iriam preencher. E a última opção que eu tive, que eu enxerguei pelo menos, era de fato a faculdade. Eu vou mergulhar nos estudos, porque se eu já tivesse formado, eu conseguiria um novo emprego. E aí eu me deparei com uma greve da universidade. Então, assim, para onde eu olhava, eu estava me deparando com portas fechadas. E de repente eu me vi com uma situação, com um início de depressão, onde eu não tinha coragem de sair de casa, ficava só deitado no sofá, sem vontade de fazer mais nada da minha vida. E eu me lembrei que Deus sempre tem um novo para as nossas vidas. Deus sempre tem algo mais. E eu saí de casa um dia e fui para uma celebração. E uma ministração que foi muito forte sobre a minha vida, lá naquele culto, foi o que marcou a minha vida até hoje. A ministração falava justamente sobre a pesca maravilhosa, onde muitas das vezes, o que é que acontece nas nossas vidas? Nós estamos lançando redes no lugar errado, igual a Pedro naquela noite.
lançando rede, e por mais profissionais que sejamos, pescadores ou na sua área, nós acabamos não pegando nada, assim como Pedro naquela noite. Mas quando Jesus estava à beira do mar, vendo tudo acontecer, e deu um direcionamento para Pedro: lance as redes novamente do outro lado. E Pedro olhou, deve ter pensado: eu sou pescador, a noite todinha aqui jogando rede. Aí chega esse cara que eu nunca vi na vida e manda lançar a rede do outro lado. Eu vou lançar porque é tu que está mandando. E tamanha foi a pescaria que quase as redes se romperam e o barco afundou. E assim, essa palavra na minha vida foi uma chave que se virou, porque eu estava insistindo em coisas que não estavam dando certo. Mas quando eu me quebrei, coloquei meus joelhos no chão e orei ao Senhor pedindo um direcionamento para que a vontade dele fosse feita na minha vida de fato realmente se transformou. Foi onde eu mudei de área profissional, foi onde eu conheci a minha esposa, uma mulher de Deus, foi onde eu conheci a igreja anglicana, aonde eu sirvo há mais de 10 anos, e graças a Deus, realmente, as circunstâncias, a alegria não depende das circunstâncias, mas depende de você estar no caminho certo, de você estar buscando um alinhamento daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, que nós possamos realmente, de fato, estarmos buscando isso, buscando a leveza, buscando a direção, para que nós não possamos, ser como se estivéssemos sendo guiados sem um GPS, onde qualquer caminho serve, qualquer coisa serve. Mas quando a gente é guiado realmente pela conexão do céu, as coisas fluem, as coisas entram no alinhamento, entram numa leveza, entram numa paz que excede todo entendimento humano. E muitas das vezes, o que a gente tem visto por aí, não é sobre o que a gente tem falado, mas é que a sociedade, imprime faça o que você quiser, faça o que você deseja, e isso tem produzido uma geração perdida, uma geração muito sem sentido, uma geração que vive sem direção, vive sem rumo, porque como se tudo dependesse de você. E na realidade nós sabemos que a nossa vida não depende de nós, mas depende do Espírito Santo. Por isso, quando você vive alinhado com Deus, você não depende do ambiente para se sustentar. A alegria deixa de ser a consequência do que acontece na nossa vida, mas nós somos tomados por uma alegria que transborda sobre as nossas vidas, independente das circunstâncias, independente daquilo que nós estamos vivendo. Como o teólogo, escritor holandês Henry Nouwen, ele nos deixou uma frase que nos diz: a alegria não nega a tristeza, mas a transforma em um solo fértil para algo mais profundo. E essa frase, ela fala muito sobre isso. Não é negar a tristeza, não é negar que nós possamos passar por momentos difíceis, por tribulações, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque assim como Cristo venceu o mundo, Ele também declarou que nós também venceríamos. E essa tristeza, ela pode transformar o solo que muitas das vezes você acha que não vai dar nada, mas em algo de fato profundo, que vai nascer e frutificar até gerar o fruto da alegria. Por isso, em terceiro lugar, a alegria é uma fonte que nos completa em Cristo. Aqui está o ápice dessa mensagem. Jesus, ele não oferece uma alegria comum, mas ele oferece a alegria dele, a alegria que está nele. E isso nos muda, isso nos transforma, não porque é uma alegria que vem e vai, não porque é uma alegria que depende do meu estado emocional, de como eu acordei hoje, mas de sim da permanência, e é uma alegria que ele declara que é completa. A nossa geração, ela vive tentando se preencher e sempre falta alguma coisa. Você para refletir, os maiores exemplos que a gente vê aí: a pessoa tem tudo, mas não tem a felicidade. A pessoa conquistou um emprego, conquistou um casamento, teve filhos, enfim. Não quero falar aqui sobre a questão apenas de bens, mas conseguiu um emprego, se formou, mas sempre falta algo para preencher. E esse vazio que existe muitas das vezes só pode ser preenchido através do Espírito Santo, para que possa estar gerando o fruto do Espírito Santo. O bem da verdade é que, na maioria das vezes, aquilo que nós usamos para aliviar ou para buscar nos preencher aquele vazio, nunca vai nos sustentar, porque só tem uma pessoa, um Espírito, um Deus que é capaz de nos sustentar, que é o Espírito Santo. Amém?
E esse é o ciclo do excesso. A gente tenta se preencher, não consegue, não se completa, e tenta de novo, e tenta uma experiência nova, e tenta algo novo. Aí uma pessoa diz que se sentiu feliz, teve um sentimento, uma emoção, e aí a gente vai e quer participar daquilo, quer tentar. A alegria que Cristo nos promete é uma alegria completa, não é uma alegria apenas de sentimento, de um momento, mas é uma alegria que nos preenche por completo. Em João, no capítulo 15, versículo 11, está escrito justamente sobre isso, que a minha alegria esteja em vocês e que a alegria de vocês seja completa. Aqui, Cristo está nos afirmando que nós vamos ser completos, nós vamos ter essa alegria para que realmente nós vivamos em plenitude. E essa alegria que nós temos que ter é aquela alegria que leva um sabor diferente para o ambiente onde nós estamos inseridos. Muitas das vezes no trabalho nós estamos passando por dificuldade, mas nós não estamos ali reclamando, não estamos ali vendo apenas as tribulações, nós estamos realmente enxergando que Cristo é maior sobre nossas vidas. Eu não quero dizer que você não passa por dificuldades, eu passo, nós passamos, mas o bem da verdade é que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós precisamos ter esse senso de preenchimento, esse senso de busca pelo Espírito Santo, para que nós possamos de fato ter essa vida plena. O bem da verdade é que o próprio apóstolo Paulo, ele nos ensinou sobre isso, quando ele relatou: aprendi a viver na escassez, na abundância. Por isso, no final ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. Então nós precisamos ter esse estado de contentamento, sabe? Onde nós nos sentimos alegres apenas por termos realmente a presença do Espírito Santo conosco. Não porque eu conquistei algo, não porque eu ganhei algo, não. Nós precisamos realmente ter essa vida completa em Cristo, entendendo sobre isso. E o Pentecostes não é sobre apenas receber algo, é sobre viver sustentado por alguém. Os apóstolos permaneceram ali com medo, permaneceram ali sendo perseguidos, mas o bem da verdade é que eles ficaram esperando a promessa que Cristo tinha lhes feito. E o grande confronto dessa mensagem é simples: ou você tenta sustentar no excesso, ou você vai se esgotando aos poucos, ou você aprende a de fato permanecer no Espírito Santo e encontra uma alegria que não acaba, uma alegria que é plena, uma alegria que nos preenche, uma alegria que transborda em todo o ambiente onde nós somos inseridos. E já concluindo essa mensagem, a alegria de Jesus não depende de um cenário perfeito. No devocional de hoje nós vimos isso, né? Onde Elias, ele orou, caiu fogo do céu, os profetas de Baal foram derrotados, mas ele passou por dificuldade, quando Jezabel o ameaçou. Mas o que foi que ele fez? Se sentiu triste, se sentiu angustiado, mas Deus não o desamparou, Deus o sustentou, Deus o renovou, para que ele desse continuidade à sua missão, para que ele desse continuidade à promessa. E nós estamos vivendo dias em que muita gente está cansada, sobrecarregada e muitas das vezes até emocionalmente vazia. E Jesus disse que a alegria dele, a alegria que ele nos prometeu, estaria em nós. E isso significa que existe uma vida em que o Espírito Santo quer sustentar a minha e a sua vida, mesmo nos tempos difíceis. E talvez o grande chamado dessa mensagem é para que nós possamos voltar à fonte, sabe? Voltar à fonte, para que mantermos a nossa conexão, a nossa permanência em Cristo. E não tentar vencer o vazio, vencer as lacunas que ainda não estão preenchidas em nosso coração, com distrações, com estímulos ou excessos. Porque o bem da verdade é que todo excesso esconde uma falta. Então, muitas das vezes, reflita. O que você tem alimentado? O que você tem buscado preencher essas lacunas? E volte a realmente se encher daquilo que faz sentido, daquilo que nos completa. Quando olhamos para a caminhada até o dia de Pentecostes, percebemos que Deus não estava apenas preparando um evento,
mas Ele estava preparando pessoas. E talvez seja isso que o Espírito Santo, Ele queira fazer conosco nesta noite. Não apenas nos dar um momento de alegria, mas tornar cada um de nós o fruto da alegria, a permanência em sua presença. O escritor anglicano C.S. Lewis, ele nos diz que a alegria é assunto sério no céu. E se isso é tratado como sério no céu, imagine sobre as nossas vidas. Imagine como nós também devemos tratar essa busca dessa alegria, essa plenitude de sermos cheios pelo Espírito Santo. Eu sei que nessa noite existe uma alegria disponível para você. Não porque você vai ter uma vida perfeita, mas porque o Espírito Santo, Ele está aqui nesta noite. Porque o Espírito Santo, só Ele é capaz de soprar, de preencher cada vazio que existe no meu e no seu coração. Por isso, se nessa noite essa palavra fez sentido para você, eu gostaria que você se colocasse de pé. Que você pudesse colocar a mão no seu coração. Ah, Pai amado e Pai querido, ensina-nos, Senhor, a sermos gratos, Pai, a vivermos, Pai, contentes, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, Pai. Pai, nós reconhecemos, Pai, que só o Teu Espírito Santo é capaz de nos preencher por completo. Por isso, Pai, nesta noite nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, preenche cada lacuna do nosso coração, Pai. Tira, Pai, qualquer distração, tira, Pai, qualquer pensamento de preencher isso com coisas inúteis, coisas vãs, Pai, coisas que vão trazer prazeres momentâneos, mas nós buscamos, Pai, nesta noite, o verdadeiro, Pai, a verdadeira alegria, Pai, que só Tu tem a capacidade de nos dar, uma alegria plena, Pai, que a paz que excede todo entendimento humano, Pai, que vem direto do Teu altar. Por isso, tira, Pai, qualquer fardo pesado que nós temos carregado, Pai, e troca por um fardo que é leve, que só Tu, Pai, tem capacidade de trazer para as nossas vidas. Ensina-nos, Pai, a sermos alegres, contentes em todos os momentos, porque nós reconhecemos o Teu senhorio. Em nome de Jesus. Amém.